Tá com dúvida em cartografia? Um dos assuntos mais importantes para o vestibular e também para a sua provinha do ensino médio? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai tratar dos assuntos mais importantes para a geografia, que é o assunto cartografia. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, entender esse mundão e também mandar bem na sua prova de vestibular ou do ensino médio, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Se inscreve menos, deixa seu like, isso é super importante. E é isso aí, galera. Seguinte, ó. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o tema que é super importante, super pertinente, que é o tema da cartografia. O que seria essa cartografia, né? A cartografia ela faz parte da ciência geográfica, ou seja, faz parte da geografia. A cartografia, como o próprio nome já diz, né? Carto é prefixo de mapa, enquanto grafia é de escrita. Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês que é a técnica, é a parte da ciência geográfica que vai se preocupar com a escrita dos mapas. Não, professor, está errado, porque na verdade o mapa não é uma escrita, o mapa é um desenho, mais ou menos, tá? O mapa, na verdade, melhor do que falar que é um desenho ou uma escrita, eu diria para vocês que ele é uma forma de comunicação. Então o mapa, a função de um mapa é comunicar ao seu leitor. Você lê um mapa, isso é super importante, tá? Disso a gente consegue tirar duas informações bem relevantes. Primeiro, se você está comunicando alguém, e a gente sabe, isso é condição mínima para você entender qualquer tipo de comunicação. Toda comunicação é parcial. Isso quer dizer que o mapa ele também é parcial. Isso quer dizer que o mapa, todo mapa ele possui determinada ideologia, todo mapa ele possui alguma forma de entendimento. Pense o seguinte, ó, por que será que o autor, a gente vai até um pequeno spoiler da aula, tá? Todo mapa ele é distorcido. Por que será que o autor ele quis representar o mapa com essa distorção e não com outra distorção? Por que será que o autor ele utilizou essa escala e não outra escala? Então as escolhas que o autor faz para passar aquele tipo de informação, o que ele está mostrando, como que ele está mostrando, já mostra uma certa ideologia desse autor, tudo bem? E outro ponto super importante, como toda forma de comunicação, para que a gente consiga ter um bom entendimento, a gente precisa estabelecer regras, padronizações. Por exemplo, eu particularmente, quando eu estava na minha época do ensino médio, eu tinha uma dificuldade muito grande com o português. A diferença entre complemento nominal, adjunta adverbial, os vários tipos de classificações. Só que é importante que a gente conheça o padrão da norma culta de linguagem, por quê? Vamos pegar no uso da vírgula, por exemplo. Se eu quero passar uma informação, mas eu utilizo a vírgula do jeito que eu acho conveniente e não do jeito que é padronizado, eu posso querer passar uma informação, só que o cara ali do outro lado vai entender de maneira completamente diferente. Percebe como é importante ter uma padronização? Porque se todo mundo respeita os padrões, eu consigo passar a informação de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais correta. É para isso que a cartografia, que também é uma forma de comunicação, tem as suas regrinhas, tem as suas padronizações. Por exemplo, ó, a gente pode colocar que uma das regras mais importantes da cartografia seria a questão do título. Como assim, professor? Exatamente, todo mapa tem que ter um título. Um dos principais erros que vocês cometem, né? Não sei se os professores de vocês, eles costumam pedir para vocês fazerem mapas, etc. Mas aí o cara faz um mapa sensacional de clima do Brasil. Só que ele não coloca no título que é um mapa de clima do Brasil. E aí é o quê? É um mapa de vegetação, é um mapa temático de, sei lá, distribuição de renda, o que é isso? Você precisa colocar um título. Regra sine qua non, condição sine qua non. A gente precisa, todo mapa precisa ter uma escala. Essa escala basicamente vai estar mostrando pra gente quantas vezes que a gente conseguiu reduzir aquele tamanho, né? Sei lá, vou apresentar o Brasil numa folha de papel. Quantas vezes eu precisei reduzir o tamanho do Brasil para que fosse possível caber uma folha? 1 milhão de vezes? 1.500.000 vezes? Enfim, a gente vai ver isso aqui no decorrer da aula. Outra coisa que tem que ter também é a legenda. Exatamente, né? Todo mapa tem que ter legenda. Principalmente se ele está mostrando pra gente coisas não usuais, coisas diferentes. Por exemplo, ó, quando você vai passar uma informação para o comunicador, né, para um leitor do seu mapa, você tem que pensar que aquele cara é o mais leigo possível. Então imagina que não tem nenhuma informação prévia sobre o mapa que ele está querendo mostrar. Esse cara tem que entender seu mapa. Então se você coloca, sei lá, uma pirâmide no Egito, tem que estar lá, olha, eu estou colocando aqui porque isso aqui é um tipo de construção feita há não sei quantos mil anos, tal, percebe? Você não tem que partir da premissa que o cara sabe que aquilo é uma pirâmide. Tem que mostrar no seu mapa. E outra coisa, todo mapa tem que ter uma forma de orientação. Mesmo que seja uma orientação
Pode ser, por exemplo, uma rosa dos ventos, né? Fazer uma rosa dos ventos aqui, esquemática para vocês. Ou pode ser só uma orientaçãozinha dessa maneira aqui, ó. Isso vem bastante nos mapas, né? O cara coloca uma setinha e coloca a letra N. Isso está mostrando pra gente para onde que está direcionado o norte. Professor, tem uma dúvida. Existe um mapa que esteja dessa maneira? Pode sim, tá? Se ele quiser, ele pode fazer um mapa no qual o sul esteja para cima. Não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Só que mesmo dessa maneira, não necessariamente quer dizer que o mapa ele vai ser bem entendido. Como assim? Imagina, por exemplo, ó, que você sabe todas as regras do português. Só que aí você vai escrever um texto, você vai se comunicar, só que você se comunica de maneira muito rebuscada, juntando muitas informações, utilizando as regras de maneira muito complexa. Isso pode comprometer o entendimento do seu texto. Para pegar um exemplo da cartografia, olha esse mapa que eu vou colocar para vocês. Meu Deus, professor, o que é isso? Então, exatamente, né? Não sei também, tá? Basicamente, o que esse mapa está mostrando pra gente é que a gente tem uma série de informações, mais de 20 legendas diferentes, tem uma orientaçãozinha, se vocês perceberem, né? Ele coloca ali onde que é o norte, ele não coloca a escala, já tá o primeiro erro, tem um título ali, né? United Europe, não sei exatamente se é um título isso, se é uma informação a mais, e ele coloca um monte de coisa. Percebam que ele coloca um camelo ali no Oriente Médio, faz um pouco de sentido, ele coloca um tanque na Rússia, faz sentido também, mas percebe que assim, cadê a legenda? O que isso quer dizer? Quer dizer que, então que só vivem tanques na Rússia, quer dizer que se produzem tanques na Rússia, quer dizer que a Rússia está em... O que quer dizer esse tanque na Rússia, percebe? Então a cartografia, ela precisa estar muito bem entendido. Isso é um exemplo de um mapa que não está seguindo os padrões. Além do mais, como regrinha geral, a gente estabelece, salvo assim raríssimas exceções, que nem o mapa do professor Jurandir, que vai dividir o Brasil em 28 compartimentos porque é necessário, mas salvo raras exceções, a gente costuma falar que um mapa bom, para um bom entendimento, ele tem que ter, assim, no máximo, 7 legendas diferentes. Esse mapa tem mais de 20 legendas diferentes. Talvez para eu passar essa informação seria muito mais fácil, por exemplo, eu colocar vários mapas diferentes. Um falando sobre, sei lá, o Império Napoleônico, um falando sobre a União Europeia, outro falando sobre o Otto von Bismarck, vários mapas diferentes para eu passar essa informação, ou até mesmo comunicar isso a partir de um texto, percebe? Então esse mapa, ele perdeu a sua função, que é a comunicação rápida e eficiente. Tudo bem? O único mapa que foge um pouco dessas padronizações é esse mapinha aqui, ó. Esse tipo de mapa que a gente vai chamar de anamorfose. Professor, que raios seria uma anamorfose? Uma anamorfose é uma técnica cartográfica, não é exatamente um mapa. É uma técnica cartográfica na qual você distorce a área de países, estados, cidades, de acordo com a intensidade de determinado fenômeno. Por exemplo, imaginem vocês que eu quero fazer um mapa que destaque, sei lá, uma anamorfose sobre PIB per capita. Então eu vou pegar todos os países do mundo e eu vou fazer com que os países que têm o maior PIB per capita estejam numa área mais destacada e os países que têm um pior PIB per capita estejam com uma área menos destacada. Vou colocar um exemplo aí para vocês. Se vocês observarem esse mapa aí da América, vocês podem perceber que há algum fenômeno que tem muito nos Estados Unidos, que tem mais ou menos aí no Brasil e tal. O que poderia ser isso? Isso, na verdade, são as emissões de gás carbônico para a atmosfera. Professor, não poderia ser, por exemplo, a questão do analfabetismo? Não pode ser, sabe por quê? Cuba é um país que tem 100% dos adultos alfabetizados. Olha o tamanho de Cuba nesse mapa que eu estou mostrando para vocês. Percebe como ele está pequenininho? Então é um fenômeno que acontece pouco em Cuba. Obviamente, como Cuba é um país pobre, um país não muito urbanizado e industrializado, é um fenômeno não muito intenso naquele país, por isso Cuba está pequenininho. Belezinha? Galera, dá um print aqui nessa tela, ó, pra gente continuar. Pensando, né, que o nosso mapa, então, a gente já entendeu o que é o mapa, técnicas cartográficas, anamorfose, vamos tentar, então, começar a fazer o nosso mapa. Toda vez que a gente vai fazer um mapa, a gente tem que ter uma base cartográfica, né? A gente tem que ter um sentido. Como que a gente vai fazer o nosso mapa? Imagina, por exemplo, que você quer fazer um mapa do Brasil, sem, obviamente, copiar de outro mapa. Você precisa saber como que é o Brasil. Como que você vai fazer isso hoje? Existem duas técnicas, sendo que essas técnicas, essa captação de imagens, é o que a gente vai chamar de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é a técnica que você utiliza para captar as imagens que você vai utilizar para fazer o seu mapinha, belezinha? Esse sensoriamento remoto ele pode ser feito de duas maneiras. A aerofotogrametria, esse palavrão aqui, né? O que seria esse palavrão?
Simples, galera. Você pega um aviãozinho, antigamente era feito por meio de pombo, para vocês terem noção, colocava uma câmera no pescoço do pombo e o pombo ia tirando várias fotos. Imagina a beleza, né, que era fazer um mapa desse jeito. Hoje em dia você pega um aviãozinho e você vai sobrevoando, por exemplo, um município, uma fazenda, etc., tirando uma série de fotografias. Você junta essas fotos depois e você tem a base para fazer o seu mapa. Obviamente, isso aqui não é recomendável para países. Imagina um avião sobrevoando o Brasil inteiro, tirando fotos, para depois fazer a nossa base cartográfica. Isso aqui, geralmente, essa aerofotogrametria é utilizado para pequenas propriedades, né? Uma fazenda, um município, um bairro e tal. A técnica mais segura e mais utilizada hoje é a técnica das imagens de satélite. Isso aqui é super importante. Por quê? A imagem de satélite hoje, com a técnica, com o avanço tecnológico que a gente tem, é possível a gente confeccionar mapas de grande escala e mapas de pequena escala. Como assim? É possível confeccionar, por exemplo, um mapa de uma rua a partir de imagem de satélite. Você consegue fazer isso. Vai lá no Google Earth, por exemplo, todo mundo já fez, né? A primeira coisa que pega o Google Earth, digita o nome da sua casa. O endereço da sua casa, aliás, né? Aí você vê lá, quem tá lá, sua mãe estava estendendo roupa, tem esse monte de coisa, né? Que a gente, aliás, dica, procura depois lá, coisas que aparecem no Google Earth, tem coisa bizarra lá. Mas enfim, isso é para outro vídeo. E aí você tem a noção de como fazer a sua rua. Mas se você quiser por imagem de satélite, você consegue ver como que é a América do Sul. Você consegue ver como que é o mundo. Vocês percebem como imagem de satélite hoje? Ela é muito mais utilizada, tem muito mais sentido, pelo menos pra gente, né, que não tem a tecnologia e o dinheiro, para fazer uma aerofotogrametria. Isso aqui está disponível para todo mundo. Mas cuidado. Cuidado por quê? Porque o que está disponível pra gente é muito aquém do que está disponível para uso militar. A gente sabe que os satélites, eles são controlados pelos países desenvolvidos, né? A Rússia, os Estados Unidos, a China, a Índia também tem satélites. E eles têm controle para fazer coisas assim, absurdas. Para vocês terem uma noção, especula-se que o que a gente tem disponível para uso civil hoje, ou seja, você pode pegar diariamente lá no Google Earth, é o que os militares americanos têm há pelo menos 25 anos. Ou seja, a tecnologia militar está 25 anos na frente do que está disponível para a gente. Então, além deles conseguirem confeccionar mapas, isso já coloca até um pouco em questão, uma coisa mais filosófica, até que ponto essa imagem de satélite tem sentido do ponto de vista ético e do ponto de vista de segurança. Ah, professor, mas eu não faço nada de errado. Para mim, tanto faz. Estados Unidos pode ficar me vistoriando, eu só vou jogar bola, eu só vou para a escola e tal. Beleza. E se, por exemplo, você começar a reclamar de algum tipo de governo? E esse governo for favorável aos norte-americanos? E aí os norte-americanos, eles podem começar a vistoriar quem está falando mal deles. Percebe como isso é perigoso? O Estado ter tanto controle assim da sua vida? Isso coloca a gente um pouco em xeque, né? Até que ponto a imagem de satélite, as vistorias que têm capacidade, podem começar a influenciar a nossa vida. Isso é algo muito significativo e que, com certeza, estando na mão dos países desenvolvidos, dá um poder gigantesco para eles, tá? As imagens de satélites, elas podem ser utilizadas também, não só para confecção de mapas, né, mas para previsão do tempo, projetos de urbanismo, projetos de agricultura, uma série de empenhos bem interessantes aí, além da cartografia, belezinha? Pode tirar um print aqui dessa tela, ó. Bom, galera, é o seguinte, ó. Vamos pensar, então, em alguns probleminhas que a gente tem para confeccionar os nossos mapas. Quando a gente fala de um mapa, dentro da geografia, a gente sempre vai ter que reduzir o tamanho normal, né? Como assim, professor? Imagina, você nunca pode fazer um mapa de São Paulo maior do que São Paulo. Imagina você fazer um mapa do Brasil numa folha que é 2 vezes o tamanho do Brasil, não tem o mínimo sentido. Então, para a geografia, a gente sempre fala que a escala geográfica é uma escala de redução. Como assim? A escala geográfica ela vai mostrar pra gente quantas vezes a realidade foi reduzida para caber naquele mapa. Então, reduziu o Brasil 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, 5 milhões de vezes e por aí vai. Muito cuidado porque, ó, pode perceber que eu não coloquei escala unicamente, eu coloquei escala geográfica. Por quê? Porque a escala geográfica é de redução, mas outras escalas podem ser de aumento. Para quem trabalha com engenharia, vai desenhar uma pecinha pequena, aí, sei lá, amplia 4 vezes. Quando você vai estudar biologia, fala da mitocôndria, sei lá, lisossomo, ribossomo, essas coisas, tem que ampliar também milhões de vezes para que seja possível você visualizar lá na sua folha de papel. Dentro da geografia, sempre de redução, tudo bem? Isso é um tema bem pertinente às provas, tá? Quando a gente fala de escala, existem 2 tipos principais, a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica, ela mostra pra gente de algumas maneiras. Pode ser representado desse jeito, ó. Mostra um pedacinho aqui, assim, aí coloca aqui 0,12 km, por exemplo.
Um exemplo, tá? De uma escala gráfica. O que isso está querendo mostrar para mim? Ele está me falando que se eu pegar uma reguinha e medir, isso aqui vai ter 1 centímetro. Então, essa escala gráfica, ela está me dizendo que a cada 1 centímetro que eu tiver no meu mapa, equivale a 12 quilômetros na realidade. Mas pode ser que esteja representado desse jeito assim também, ó. Sem nenhum problema. Isso também aparece para vocês. Deixa aqui assim, faz um negocinho assim, pá, tudo tal. Aí aqui tá 0, aqui tá 12, por exemplo, e aqui tá 24. Se você medir com a régua, isso aqui vai dar todo esse espaço, 2 centímetros. Então, o que ele está me falando? Que 1 centímetro no mapa vai ser igual a 12 quilômetros na realidade, ou 2 centímetros no mapa vai ser igual a 24 quilômetros na realidade. A informação que eu consigo tirar, então, desse desenho aqui que eu fiz para vocês é que, nesse caso, 1 centímetro equivale a 12 quilômetros. Essa é o que a escala gráfica está me mostrando. Pode perceber que, geralmente, todo o globo terrestre tem uma escala gráfica. Existem mapas que têm escala gráfica também. Aí você vai lá, mede com a reguinha o espaço de 1 centímetro e equivale a 12 quilômetros. Eu vou mostrar para vocês depois uns exercícios típicos que isso aparece, mas geralmente, tá? Só para traduzir para vocês. Imagina que tá desse jeito, ó. Eu tenho duas cidades, a cidade A e a cidade B. Aí imaginem vocês que eu vou lá, sendo que a escala é 1 para 12, hein? Eu vou lá, pego a minha reguinha e meço isso aqui. Medi. Depois que eu medi esse tamanho, eu vi que essa distância tem um espaço de 6 centímetros no mapa. Opa! 1 centímetro equivale a 12 quilômetros. Se eu tenho 6 centímetros, isso aqui vai ser equivalente a 72 quilômetros. Ou seja, galera, pura e simplesmente uma regrinha de 3. A escala gráfica, menos problemas. Eu acho que ela é um pouco mais simples, tá? Principalmente se você tem uma régua em mãos, claro. Você mede o espacinho, mede na realidade, faz uma regrinha de 3, pronto, acabou. O problema é a escala numérica. E aí não é problema da geografia, é problema da matemática, mas eu juro que eu vou solucionar aqui para vocês. Antes disso, dá um print aqui, ó. O segundo tipo de escala que a gente tem é essa escala aqui chamada de escala numérica. E aí, que nem eu falei pra vocês, né? O problema não está na geografia da coisa, sim na matemática da coisa. Vamos entender, ó. A escala numérica, como o próprio nome já diz, vem a partir de numeração. Então eu tenho aqui pra vocês, ó, uma escala numérica. Esses dois pontinhos está para. 1 está para 200 mil. Que pode ser representado 1 está para 200 mil ou 1 está para 200 mil. Coloquei um exemplo aqui qualquer, tá? Pode perceber a primeira coisa, ó, que esses dois pontos, tá, tudo isso é símbolo de divisão, de fração, e tá certo pensar dessa maneira. Outra coisa que vocês estão reparando, lá na escala gráfica, eu coloquei 1 centímetro para 12 quilômetros, 1 centímetro para 24 quilômetros, etc. Pode perceber que essa escala aqui, ó, é uma escala numérica. Ela não tem unidade. Escala numérica não tem unidade. Como assim, professor? A escala numérica é uma relação de proporção. A escala numérica ela vai falar para mim quantas vezes aquele mapa, quantas vezes aquela realidade foi reduzida para que seja possível caber no mapa. Por exemplo, aqui, ó, esse primeiro númerozinho, ele sempre vai ser referente ao mapa. E esse segundo númerozinho, ele sempre vai ser referente à realidade. Então, nesse caso, o que eu estou falando para vocês? Que enquanto a realidade mede 200 mil, o mapa mede 1. Ou seja, traduzindo, vamos deixar com uma linguagem mais bonitinha aqui, né? Uma linguagem mais cartográfica. A realidade foi reduzida 200 mil vezes. Ou seja, para que fosse possível esse mapa caber, essa realidade caber no mapa, eu tive que reduzir a realidade 200 mil vezes. Só, mas e a unidade? Relaxa, não tem. Vamos pensar da seguinte maneira, ó. Imaginem vocês que eu coloco aqui a distância no mapa e coloco aqui para vocês a distância na realidade.
é uma relação de proporção. Para vocês saberem, basicamente é só multiplicar por 200 mil. Então, por exemplo, vamos pegar um exercício em que a escala do meu mapa seja 1 para 200 mil. Aí eu falo para vocês assim, ó, olha gente, no mapa de escala 1 para 200 mil, eu tenho duas cidades que distam 1 centímetro uma da outra. Isso quer dizer que, na realidade, isso vai ser equivalente a 200 mil. Ah, professor, legal, mas 200 mil o quê? Centímetros, galera. Por quê? A única coisa que eu estou fazendo, eu estou multiplicando por 200 mil. Professor, e se eu tiver, por exemplo, no meu mapa, 2 centímetros? 2 centímetros é só multiplicar por 200 mil, vai ser equivalente a 400 mil centímetros na realidade. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, 5 centímetros no meu mapa, é só multiplicar por 200 mil. Isso vai ser igual a 1 milhão de centímetros. Ah, professor, você falou que era difícil? Nem achei. Realmente, se você pensar da maneira certa, e a gente vai fazer uma série de exercícios aqui, pensando dessa maneira correta, montando a nossa regrinha de 3 de maneira certa, fica super simples. Só tem um probleminha, né? A maior parte das questões de escala não são questões que falam, não são questões tentativas, muitas delas são testes. Vocês acham realmente que vai aparecer um teste? Olha, eu tenho um mapa de escala 1 para 200 mil e duas cidades têm 2 centímetros de distância. Quanto que isso vale na realidade? Aí vai estar na alternativa 400 mil centímetros? Não vai, né? Geralmente isso aqui vai estar transformado em quilômetros. E é aí que o bicho pega. Por quê? Porque a conversão de unidades é a grande dificuldade. Vamos tentar ver como isso faz? Só tira um print aqui, ó, pra gente fazer na próxima lousa. Bom, gente, ó, sei que matemática pode não ser muito a praia de vocês, mas é importante para esse momento, tá? Aqui eu coloquei para vocês a conversão que a gente percebe que existe. Isso aqui significa quilômetros, quilômetros 10 à terceira, hectômetro 10 à segunda, decâmetro 10 à primeira, metro 10 a 0, né? Ou seja, isso aqui é igual a 1, tá? Decímetro 10 a menos 1, centímetro 10 a menos 2 e milímetro 10 a menos 3. Como que a gente vai fazer para converter essas unidades? É só vocês pensarem em quantas casas o zero vai andar para lá e para cá. Como assim, professor? Imagina o seguinte, ó. Eu quero converter com vocês 1 metro, tem aqui, ó, 1 metro, eu quero saber quanto que ele equivale em centímetros. Você monta essa escalinha aqui e vai lá, coloca 1 no metro e coloca aqui, ó, 1, 2. Ou seja, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. E se eu quisesse transformar para milímetros? 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Tá, professor, entendi. Mas e se eu quiser fazer, sei lá, a transformação de 5 centímetros, coloca aqui, ó, o 5 nos centímetros, eu quero transformar, sei lá, para decâmetro. Simples. Você vai lá, centímetros, coloca um 0, um 0, um 0. 5 centímetros é a mesma coisa que 0,005 centímetros. Decâmetros, aliás. Percebe? Para quem tem um pouco mais de facilidade em matemática, é só vocês verem o número da potência que está aqui, ó, que eu coloquei para vocês. De centímetro por decâmetro. Concorda que eu tenho 10 à terceira de distância? Então, ó, 5 centímetros é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 decâmetro. Percebe, galera, como para quem tem facilidade de matemática é simples? Professor, eu já vou até fechar o vídeo, desistir, eu odeio matemática. Calma, por quê? Aqui eu estou falando a teoria para vocês, mas vocês sabem que aqui eu sempre consigo fazer, o que importa é o resultado que a gente tem que atingir, tá? Vamos ser sinceros aqui, ó. A maior parte das vezes, eu vou falar todas, claro, mas 98% das vezes, quais são as unidades de medida que a gente vai tratar na cartografia? A gente vai falar de quilômetro, quando eu estiver falando na realidade, e vai falar de centímetro, quando eu estiver falando no mapa. Quilômetro, 10 à terceira. Centímetro, 10 a menos 2. Ou seja, de um para o outro, eu tenho 10 à quinta de distância. 10 à quinta. Isso resume-se a 5 zeros. 5 zeros. 10 a menos 5 aqui no caso, né?
Traduzindo em palavras mais parecidas com o português para quem não gosta de matemática. Quando você quiser transformar de quilômetro para centímetro, você vai simplesmente, não fala um professor de matemática que eu falei isso, tá? Colocar 5 zeros. Quando você quiser transformar de quilômetro para centímetro, você vai colocar 5 zeros. O que você está fazendo aqui, na verdade, é multiplicar por 10 à quinta. Quando você quiser transformar de centímetro para quilômetro, o que você vai fazer é multiplicar, vai tirar, aliás, 5 zeros. Professor, o que é isso? Isso que você está fazendo, na verdade, você está multiplicando por 10 a menos 5. Isso vai resolver, se você memorizar essa troca aqui de 5 zeros cortando e adicionando zeros, isso vai resolver, sei lá, 98% dos seus problemas. Às vezes pode aparecer um metro, um decímetro, mas é muito raro. Geralmente é centímetro para mapa e quilômetro na realidade. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que eu tenho uma distância de 100 mil centímetros, isso quer dizer que eu convertendo isso aqui para quilômetros, 1, 2, 3, 4, 5, 1 quilômetro. Viu que simples? Beleza? Obviamente, existem outras conversões, né? Então, 100 mil centímetros, 1 quilômetro. 1 milhão de centímetros, 10 quilômetros. 2 milhões de centímetros, 20 quilômetros. E por aí vai, tá bom? Então, sempre fiquem espertos e utilizem essa regrinha do tirar e colocar 5 zeros. Por favor, não contem ao professor professor de matemática de vocês que eu contei isso, mas convenhamos que é muito mais simples para as nossas questõezinhas. Beleza? Tira um print aí da tela. Bom, pensando aqui na última coisa que a gente pode falar sobre escala, exceto os exercícios, que é o mais importante para vocês entenderem, que o quanto que a gente pode fazer uma escala grande e uma escala pequena. O que seria uma escala grande e uma escala pequena? Lembrando que a escala ela mostra pra gente quantas vezes a realidade foi reduzida para caber naquele mapa. O mapa de escala grande é aquele mapa que me permite, através da sua redução, ver muitos detalhes. Professor, mas calma aí. Se eu estou vendo muitos detalhes, quer dizer que eu não estou tendo a noção do todo. Exatamente. Se a gente está tendo muitos detalhes, isso quer dizer que eu estou representando para você uma área pequena. Uma pequena área de abrangência. Quando eu falo para vocês de uma escala pequena, nada mais é do que uma representação com poucos detalhes, mas que em compensação eu tenho uma área de abrangência muito grande. Então, área grande. Professor, tem como você dar um exemplo? Claro. Vamos pensar, por exemplo, no mapa de escala grande. O que seria um mapa de escala grande? Sei lá, o Waze. O Waze é um bom exemplo. Quando você vai lá, eu ia falar guia de ruas, mas guia de ruas é coisa da minha época, né? Tô ficando meio antigo já. Antigamente você tinha, principalmente taxista tinha isso, né? Era um livrão gigantesco que você conseguia ver todas as ruas do seu município e tal, né? Hoje é muito mais fácil você pegar no Waze. Quando você vê o mapinha do Waze, é um mapa aquilo. Você tá vendo, não é uma imagem de satélite, nada, é um mapa que tem ali. Você consegue ver muitos detalhes. Você consegue ver rua por rua o que você tá passando. Só que você consegue ver na tela do seu celular um município inteiro? Você consegue ter um país inteiro dentro do Waze? Não existe isso, você não consegue ver. Por quê? Porque a escala que você está utilizando é uma escala muito grande. Muitos detalhes, mas uma pequena área de abrangência. Quando eu falo para vocês de uma escala pequena, é justamente o contrário. Aqui você pode pensar que o menor mapa possível, a menor escala possível, seria, pensando dentro do planeta Terra, né, claro, o nosso mapa mundi. O mapa mundi é a menor escala possível. Quanto mais você aumenta a escala, mais detalhes você vê, mas você vai perdendo a noção do todo. Eu costumo comparar que é como se, uma escala grande é como se você pegasse a câmera do seu celular, uma câmera profissional, e você aumentasse o zoom da sua câmera. Quando você pega um mapa de escala pequena, é como se você reduzisse o zoom da sua câmera. Então imagina, você quer tirar uma foto. Aí você quer tirar uma foto da sua sala. Aí você pega aquela sala inteira. Você tem que utilizar uma escala pequena para conseguir pegar a sala inteira, mas você não consegue ver muitos detalhes. Mas você achou um menino, uma menina bonitinha. Aí você vai lá,
focaliza bem na pessoa que você gosta. Aí você perde a noção do todo, mas em compensação, você consegue ver muitos detalhes, uma escala grande. Muito cuidado, por quê? Porque confunde o número. Se eu colocar para vocês, por exemplo, uma escala de 1 para 100 e uma escala de 1 para 1 milhão. Qual escala aqui ela é maior? A escala que é maior, por incrível que pareça, é essa escala aqui. Não, senhor, mas aqui o número é menor. Justamente. Quanto menor for o denominador da sua escala, quanto menor for esse segundo número da sua escala, maior vai ser a sua escala. Lembre-se que é uma divisão. Quanto menor o denominador, maior é o resultado. Quanto maior for o denominador da sua escala, menor vai ser a sua escala. Então, nesse caso, a gente vai ter que essa escala é uma escala maior do que essa. Só para efeito de comparação. Nessa escala, 1 centímetro vai ser igual a 1 metro. Nessa escala, 1 centímetro vai ser igual a 10 quilômetros. Percebe a diferença? A gente consegue aqui, 10 quilômetros, sei lá, são vários quarteirões. Aqui, 1 metro não é nem metade de um quarteirão, percebe? Então isso aqui é, sei lá, uma planta de uma casa ou coisa que valha. Isso aqui já pode ser considerado até um mapa de um estado, de um município, depende do tamanho da sua folha. Belezinha? Pode dar um print aqui, ó. Bom, galera, tendo a noção que a gente conseguiu, então, solucionar um problema, que é fazer uma coisa gigantesca, como um país, um estado, uma cidade, qualquer coisa, caber num pedaço de papel através das escalas geográficas, a gente pode pensar também na questão das projeções cartográficas. O que seria uma projeção cartográfica? É a maneira como eu consigo, a partir de distorções escolhidas e calculadas, isso aqui é super importante, tá? Distorções escolhidas e calculadas, representar o meu planeta. A gente está partindo da premissa aqui, por favor, espero que nem acredite nisso, né? No movimento terraplanista, nós estamos partindo da premissa que a Terra é uma esfera. Na verdade, não é que ela é uma esfera. Olha como os tempos mudaram, né? Só uma pequena observação aqui. Antigamente, o professor de geografia ficava bravo quando falava assim, o planeta é uma esfera. Não, não é uma esfera, é uma geoide. Hoje em dia, se o aluno acredita que é uma esfera, só dele não acreditar que a Terra não é plana, que a Terra é plana, né? Não acreditar que a Terra é plana, já me deixa muito feliz, percebe? Mas de verdade, o formato do planeta Terra, a gente chama de uma geoide. É como se fosse uma esfera, só que com os polos um pouco achatados e com toda aquela forma de relevo, tá? Isso é uma geoide. Pra gente conseguir representar uma geoide, vou trazer uma esfera aqui, tá? Num plano, isso é impossível matematicamente. Não, professor, eu consigo. Não consegue. Quer uma prova disso? Ó? Imagine que vocês têm uma mexerica na mão de vocês, e aí vocês pegam um bisturizinho, uma faquinha bem pequenininha, e faz uma microcirurgia assim na sua mexerica. Quando você fizer essa microcirurgia, vai abrir um filetinho só, você, sem estragar a sua mexerica, você retira todos os gomos de dentro. E aí você deixa só aquela casca da mexerica para fora. Ou seja, uma mexerica oca, só a casquinha ali por fora. Tenta planificar a casca da sua mexerica, que é mais ou menos parecido com o formato do planeta Terra, sem que ela rasgue. Impossível. Impossible, né? Ou seja, não dá para você planificar o globo. Não dá para você planificar a mexerica. Tem que ter distorção, você tem que rasgar o seu mapa. Então os cartógrafos, eles tentaram, ao longo de décadas, séculos, milênios até, conseguir representar essa planificação, para conseguir planificar esse globo. Professor, tem uma dúvida. Se é tão difícil assim planificar o globo, e sempre vai ter distorção, você vai ter que rasgar o seu mapa, por que a gente não utiliza só o globo terrestre? O globo terrestre é uma boa? Claro que é, sensacional, né? O globo terrestre, por exemplo, ele tem a vantagem de a gente conseguir ver a representação perfeita do planeta. Quando eu for explicar, por exemplo, movimentos da Terra, o solstício equinócio, eu sempre utilizo o globo terrestre. Só que tem um probleminha. Imagina que você quer fazer um atlas. Você quer um atlas. Aí você precisa de, sei lá, 80 mapas diferentes, no mínimo. Imagina você carregando 80 globos diferentes. Não faz sentido. Imagina que eu quero fazer uma representação, não do globo como um todo. Eu quero ver só a América do Sul. E aí, vou cortar uma parte do globo? Não faz sentido, percebe? Ou então, eu quero fazer uma comparação. Eu quero comparar o Brasil com o Japão. Eu vou ter que ficar fazendo isso aqui? Vou ter que ficar trocando? Com o mapa, eu consigo ter a noção do todo. O mapa ele é muito mais prático. Não estou falando que o globo não serve para nada. Ele é ótimo para algumas situações. Assim como o mapa, ele também é ótimo para outras situações. Quando você encara a realidade e percebe que toda a sua vida foi uma mentira e que todo mapa é distorcido, isso pode trazer um incômodo no começo, mas depois gera um certo conforto. Tudo é distorcido.
Toda a comunicação, que nem eu falei pra vocês, ela tem ideologia do autor. Ela tem algum tipo de coisinha ali. Vamos pegar um exemplo? Quando eu mostro pra vocês um mapa, vocês imaginam, pensa um mapa mundi na cabeça de vocês. Vocês imaginam que, sei lá, a Rússia tá em cima da Austrália. Por que a Rússia tá em cima da Austrália? Não, professor, porque o planeta, ele tá desse jeito aqui, ó. Por que ele tá desse jeito? Porque existe o teto e o chão do universo? Galera, vamos pegar bem ao pé da letra? A Terra nada mais é do que uma bola de magma resfriado jogado no universo. Então não existe teto e chão do universo. A gente representar a Europa em cima e, sei lá, a África embaixo é questão de convenção. A gente considerar que o meio da Terra é exatamente o meridiano de Greenwich, é exatamente a Europa, é uma questão de convenção. Por exemplo, eu vou até mostrar pra vocês, não sei se a câmera pega aqui, ó. Esse mapa é um mapa que eu tenho muita alegria, né, de ter feito essa tatuagem. Ele é de um geógrafo uruguaio, que fala justamente, né, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá escrito: Nuestro norte es el sur. Meu espanhol não é sensacional, né? Mas o que ele tá falando aqui pra gente? Que a gente geralmente coloca a América do Sul pra baixo, como se fosse uma espécie de estar subordinado aos interesses americanos, estar subordinado ao mundo desenvolvido, que são os países do norte. Mas é uma questão de convenção. Tá errado eu representar, por exemplo, dessa maneira a América do Sul? Não tá, galera. O senhor tá sim, porque esse sol tá meio feio. Não é isso que eu tô falando, tá? Dessa maneira, colocando, por exemplo, a Argentina pra cima, não tá errado. É uma questão de convenção. Você pode representar do jeito que você bem entender. É ideológico. Essa construção que a gente tem na nossa cabeça, que todo mapa tem que ser desse jeito, olha só, o Brasil para baixo, a Europa para cima, tal, é uma questão de convenção, é uma ideologia. Todo mapa é distorcido, todo mapa é ideológico. Beleza? Estamos entendidos? Tudo bem. Então existem quantas projeções, quantas formas de você tentar representar o globo? Sei lá, 350 milhões. Não consigo falar todas aqui para vocês. Mas tem três que são as mais importantes, as mais conhecidas, que é a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal ou plana. Vamos falar então da projeção cilíndrica? Ela é a mais conhecida de todas, digamos assim. A projeção cilíndrica, vou colocar aí para vocês, ela mostra pra gente como que a gente faz esse tipo de projeção. Imagina que você tem o globo terrestre, tá aqui nas suas mãos, e que seu globo terrestre, ele é translúcido, ou seja, ele deixa passar a luz por ele. Aí imagina que bem no meio, onde estaria o núcleo da Terra, você acende uma luzinha. Essa luzinha vai acender, vai projetar uma sombra, e aí você enrola, você enrola o seu globo terrestre num cilindro, como se fosse um cilindro, assim, uma cartolina em volta do seu globo. E aí você acende aquela luzinha. Aquela luzinha acesa, ela vai projetar uma sombra na parte interna da sua cartolina. Essa sombra que foi representada, você desenha e isso vai te dar a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, ela vai ficar de maneira esquemática, hein? Mais ou menos assim, ó. Dessa maneira. Vai ser uma espécie de um retângulo, no qual os paralelos, que são essas linhas horizontais, elas vão estar realmente paralelas umas às outras, tudo bem? E os meridianos, que são as linhas verticais, vão estar formando ângulos de 90 graus com os meridianos. Então, paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus. Isso é uma característica da projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus. Nesse tipo de projeção, para você pensar aonde que vai distorcer mais ou distorcer menos, sempre pensa na área que está tangenciando o seu mapa. Por exemplo, nesse caso que a gente enrolou esse cilindro no nosso globo, vocês concordam que a área que está tangenciando, que está encostando no papel, é justamente a linha do Equador? Então, quando a sombra for projetada na linha do Equador, a distorção vai ser pequenininha. Em compensação, quando a gente pega as altas latitudes, as regiões mais próximas dos polos, é muita distorção. Para vocês terem uma noção de como está distorcido isso, imaginem vocês que no mapa cilíndrico, a gente força tanta barra para que ele pareça real, para que ele fique fidedigno, que a gente faz com que os polos, um círculo polar, uns 66 graus, tenha exatamente o mesmo tamanho que a linha do Equador. E de verdade, a linha do Equador é muitos quilômetros maior do que o círculo polar ártico. Então a gente tem que super exagerar as altas latitudes. Toda a projeção cilíndrica, que é a mais utilizada, principalmente nos mapas mundi, toda a projeção cilíndrica tem as latitudes elevadas muito distorcidas. Então, nessa projeção, quanto menor a latitude mais próximo do Equador, menor a distorção. Quanto maior a latitude mais distante da linha do Equador, maior a distorção. Belezinha?
Quando a gente fala aqui da projeção cônica, a projeção cônica é bem parecido. A única diferença é que ao invés de você enrolar o cilindro, né, enrolar uma cartolina no seu globo, você vai colocar como se fosse um chapéuzinho de festa, um cone, por isso chama projeção cônica. E aí você vai ser a mesma coisa, né? Coloca o seu chapéuzinho, imagina que o globo é translúcido, acende uma luzinha, projeta uma sombra na parte interna da folha. Você desenha essa folha e vai te dar um desenho mais ou menos parecido com esse aqui, ó, que eu tô colocando aqui para vocês na lousa. Se vocês observarem, os meridianos, eles são retas, né? São semi-retas, aliás, concêntricas. Todas elas têm o mesmo centro, que estaria mais ou menos por aqui. E todos os paralelos, eles formam semicircunferências, perdão. Percebe? Isso é uma projeção cônica. Credo, professor, projeção feia. Nunca vi ela aqui no Brasil. Realmente. Sabe por quê? Porque a projeção cônica, pode perceber, que ela não tangencia o seu globo nas baixas latitudes, que é onde o Brasil está. Então, para a gente, ficaria muito distorcido. E, geralmente, a projeção cônica ela é utilizada para representar as áreas temperadas. As áreas que ficam entre o 23 e os 66 graus. O que existe entre o 23 graus sul e os 66 graus sul no hemisfério sul aqui? A gente tem a Argentina e o Chile, nada contra eles, mas beleza. Oceano, oceano, oceano. África do Sul, oceano, oceano, oceano. Austrália, oceano, oceano. Nada, percebe? Nada contra eles, claro. Pra gente fazer um mapa cônico do hemisfério sul, pode, claro, você pode fazer o que você bem entender. Mas não existe muita utilidade, digamos assim, porque não tem muitas terras. Você vai estar distorcendo pouco a água. Quando a gente faz o mapa cônico do hemisfério norte, o que a gente vai estar distorcendo pouco? Europa, Estados Unidos, Ásia, a Rússia, né, Mother Russia, o Império Americano, American Way of Life e tal, todo esse papo. Ou seja, é muito melhor, muito mais prático, muito mais conveniente você fazer um mapa cônico do hemisfério norte, porque as áreas temperadas do hemisfério norte, elas são muito mais significantes para a economia e para a geopolítica internacional. Tudo bem? Mapa cônico em geral, ele não é utilizado para fazer mapas mundi. Geralmente, o mapa cônico você utiliza ou para representar o hemisfério norte ou para representar o hemisfério sul, um dos dois. Professor, posso colocar de um lado ou do outro? Pode também, tá? Você pode colocar o seu chapeuzinho de festa onde você bem entender. E para finalizar, as projeções mais conhecidas, que é a projeção azimutal, também conhecido como projeção plana ou projeção polar. Polar, vou até colocar para vocês aqui, ó. Esse polar, um pouco errado, tá? Esse polar, vou colocar um asterisco aqui. O que seria essa projeção azimutal ou plana? Ela é bem simples. Você pega o seu globinho, imagina que isso é um globinho, e você coloca a sua folha aonde você bem entender. Professor, posso fazer um mapa azimutal com centro no Brasil? Pode, se você achar legal, você faz um mapa azimutal e coloca a sua folha bem no meio do Brasil. E aí, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter o seu Brasilzão, aí você coloca a sua folha aqui em cima, e aí você vai representar a partir do que tiver aqui tangenciado. O centro da sua projeção, ele vai ficar pouquíssimo distorcido, porque ele está bem próximo do seu globo. Agora, as áreas de alta, as áreas mais periféricas, né, as áreas mais distantes do centro, elas vão ter uma distorção muito maior. Então, nesse mapa azimutal ou plano, você distorce pouco as áreas centrais e distorce muito as áreas mais periféricas. Prestem bem atenção. Geralmente, a maior utilização que a gente tem disso é para as questões geopolíticas. Porque imagina que os Estados Unidos, exemplo qualquer, tá? Vai invadir um país, o Afeganistão. Ele faz o mapa azimutal com centro no Afeganistão e o Afeganistão fica pouco distorcido. Mas a periferia não vai ficar? Vai, mas dane-se, o que ele quer representar é o Afeganistão. Só que, por que eu coloquei aqui para vocês, né, esse polar? O mapa cilíndrico é bom para representar os polos? Péssimo. O mapa cônico é bom para representar os polos? Péssimo. Então, geralmente, para a gente representar os polos, a gente utiliza a projeção azimutal e coloca o centro de projeção no polo norte ou no polo sul, porque a distorção vai ser pequena. Mas não necessariamente você precisa fazer uma projeção azimutal polar. Geralmente é a mais utilizada. Mas não precisa, pode ser uma projeção azimutal em qualquer lugar que você bem entender, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como funciona essa coisa da distorção, da geopolítica, olha esse mapinha aí. Professor, conhece esse mapa, hein? Exatamente, esse é o mapinha da ONU. O mapa da ONU é um mapa bem esquemático, como vocês podem perceber, é um mapa azimutal, exatamente. Será que ele é um pouco ideológico? Só muito, né? Esse mapa, por exemplo, ele está mostrando pra gente o quanto que ele está colocando no centro de projeção
os países desenvolvidos. Quem que está no centro ali, ó? Estados Unidos, Rússia, o restante da Ásia, a Europa. Quem que está ali, ó, caindo do mundo já? África, América. Isso está mostrando pra gente o quanto que a ONU valoriza os países centrais, que para eles são os países desenvolvidos, os países do hemisfério norte, e desvaloriza os países periféricos. A ONU tem uma clara ideologia, que é a ideologia valorizando os países desenvolvidos, e até a própria bandeira da ONU, da Unicef, dessas organizações, mostram justamente isso, belezinha? Galera, pode dar um print aqui, ó. Isso aqui é super importante. Bom, ainda pensando nas projeções cartográficas, tem duas que são as mais estudadas, tem mais chance de aparecer na sua provinha de vestibular ou na sua prova de ensino médio, que é a de Mercator e Peters. Vamos entender o que significa isso, ó. Quando eu falo para vocês de formas de projeção, geralmente os mapas eles podem ter três características. Lembrando que todo mapa ele é distorcido e, portanto, o que eu vou distorcer depende de uma condição ideológica, do que eu quero representar no meu mapa, tá bom? Quando eu falo para vocês desses mapas, o mapa ele pode ser equivalente, ou seja, ele está preservando o tamanho, a área dos territórios que eu estou representando. Ele pode ser equidistante, então ele está preservando as distâncias desses continentes e tal. Ou ele pode ser um mapa conforme, que preserva as formas. Até existem mapas que conseguem coexistir, eles conseguem coadunar duas dessas três. Mas coadunar as três é muito difícil. Então, geralmente, eu tenho um mapa equivalente. Se ele vai preservar as áreas, ele vai distorcer as formas. Se eu tenho um mapa que preserva as distâncias, ele vai distorcer as formas e as áreas. Se eu tenho um mapa que preserva as formas, ele distorce as áreas e por aí vai. Ou seja, galera, todo mapa é distorcido. E essa distorção depende de uma escolha ideológica do autor, beleza? Quando eu falo para vocês dos autores de mapas mais importantes, vem à nossa cabeça, claro, Mercator, que na verdade chamava Gerhard Kremer, e vem também Arno Peters, que muita gente chama de Peters também, né? Mas o nome mais correto é Peters. Quando eu falo para vocês do Mercator, o Mercator, ele foi um cartógrafo que fez o mapa lá durante as grandes navegações, tá? A ideia do mapa dele era fazer um mapa que ajudasse os navegantes. É um mapa muito utilizado na navegação. Então, quando você fala desse tipo de mapa, era super interessante você fazer uma bela representação do litoral do seu país. Então, por exemplo, durante as grandes navegações, Portugal, o cara saía lá da Europa de Portugal e vinha para o Brasil. Ele tinha que saber exatamente onde que era o continente, qual que era o contorno do litoral. Não interessava exatamente o tamanho do Brasil, o tamanho da América do Sul ou coisa que o valha. Então, o mapa de Mercator, ele é um mapa cilíndrico, como vocês podem perceber, paralelos e meridianos formando ângulos de 90 graus, e é um mapa conforme, que preserva as formas. Muito utilizado até hoje. Bem possível, por exemplo, que esse mapa que você está vendo, que é o mapa de Mercator, ele seja o mais comum aos seus olhos. Não, professor, esse mapa tá certo, não tem nada de errado. Tá certo mesmo? Olha essa ilhazinha aqui, ó. Essa ilhazinha chama-se Groenlândia. A Groenlândia, nesse mapa de Mercator, tá mais ou menos do mesmo tamanho que a América do Sul. Vocês sabiam que, de verdade, a Groenlândia ela é cerca de 8 vezes menor que a América do Sul? Professor, mas como assim? Se você pegar o contorno, está perfeitamente representado. Só que se ele está preservando as formas, ele está distorcendo as áreas. No mapa de Mercator, as áreas elas são super exageradas nas altas latitudes, nas áreas mais distantes da linha do Equador. Mas para ele não tinha nenhum tipo de importância. Mas tem uma certa ideologia também. No mapa de Mercator, por exemplo, vocês podem perceber que ele coloca exatamente no meio a Inglaterra, o meridiano de Greenwich. Ah, professor, mas está no meio mesmo. Não tá. Não existe meio do planeta. Por que o meio do planeta não é, sei lá, Quixeramobim? Por que o meio do planeta não é a cidade de Natal, de São Paulo? Por quê? Questão de convenção. Perceba que ele coloca a Europa acima da América do Sul. Ah, não, professor, isso está certo, né? Porque a Europa não tá. Não existe teto nem chão no universo. Mostrei para vocês, ó, vou mostrar aqui de novo. Isso aqui é um mapa que representa a América do Sul, invertida. Tem problema representar dessa maneira? Não tem. Por quê? Porque essa representação, ela está colocando a América do Sul como norte. A América do Sul para cima, não tem nenhum tipo de problema. É questão de convenção colocar a Europa em cima e no meio. E convenhamos, uma certa ideologia. A gente coloca que o Mercator, ele é eurocêntrico, coloca a Europa no centro do mapa e a Europa acima do mapa. E percebam que a Europa, que é um território de alta latitude, ela tem a sua área super exagerada no mapa de Mercator. É um mapa que destaca a Europa, coloca uma área na Europa que ela não tem de verdade. Por quê? Porque ele era europeu e queria supervalorizar esses continentes. Um mapa mais recente, mas também cilíndrico, é o mapa do Arno Peters. É um mapa que foi feito durante a Guerra Fria, período ali de bipolaridade.
de disputa, né, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. No mapa do Peters, é um mapa cilíndrico equivalente, então ele distorce bastante as formas. Perceba que os continentes, eles estão meio, parece que está esticado, né, tá meio puxado assim, meio estranhão. Mas as áreas estão perfeitamente representadas. Compare o tamanho da Groenlândia com a América do Sul no mapa de Peters, que está perfeitamente representado a área. Olha a diferença. Ah, entendi. O Ricardo falou então que o mapa de Peters ele é melhor. Não é melhor. Ele é um mapa diferente. Ele é um mapa que serve mais para ver as áreas e menos para ver as formas. O Peters, ele era um cara assim mais revoltado, tá bom? Revoltado assim, com toda essa dominação cultural que existia da Europa. Tanto que quando ele apresentou o mapa dele, ele apresentou de ponta cabeça, entre aspas, para mostrar uma supervalorização dos países subdesenvolvidos, que até então nunca tinham sido representados. Ele colocou o mapa dele como uma referência de mapas de terceiro mundo. Isso aqui que é terceiro mundo? São os países não alinhados durante a Guerra Fria. Os países de primeiro mundo seriam os países capitalistas associados aos Estados Unidos, os países socialistas alinhados à União Soviética, países de segundo mundo, e os países de terceiro mundo, os países não alinhados. Por exemplo, é nós, Brasilzão. Na verdade, o Brasil, na época, ele era meio assim, sabe, bunda de elefante, meio assim, a gente segue os Estados Unidos e tal. A gente, por exemplo, não quis participar de uma conferência chamada Conferência de Bandung, que aconteceu na Indonésia, para tentar socializar, unir os países subdesenvolvidos, porque nós nos considerávamos alinhados aos interesses norte-americanos. Belezinha? Então, Peters, ele é um cara que preserva as áreas e esse aqui preserva as formas. Nenhum dos dois é melhores, mas existem mapas diferentes e você tem que saber que o mapa de Mercator não é o certo, apesar do mais convencional. Existe uma diferença bem nítida, né, entre o que é certo e o que é conveniente. Belezinha? Pode tirar um print aqui, ó. Bom, galera, ainda pensando na questão cartográfica, existem técnicas da cartografia, uma técnica que a gente chama de isolinhas. O que são essas isolinhas? Ela é uma técnica cartográfica que tenta representar alguns fenômenos. Existem, por exemplo, isolinhas que mostram chuvas, existem isolinhas que mostram pressão, e existe a isolinha mais conhecida, que são as isoípsas, também conhecidas como as curvas de nível, que buscam mostrar pra gente o relevo, as formas de relevo que existem, tá? Então, ó, nesse caso, né, as isoípsas, elas são linhas que unem pontos de mesma altitude. Aqui eu coloquei pra vocês um exemplo. Perceba que nesse exemplo, eu tenho aqui uma linhazinha que está com uma cota de 100 metros, outra linhazinha com uma cota de 200 metros e outra linhazinha com uma cota de 300 metros. Juro pra vocês que isso aqui é um morro. Não, professor, não é. Não consigo ver, pra mim parece, sei lá, um ovo. Não é um ovo, tá? Como que a gente consegue perceber isso? Eu vou traçar pra vocês, só pra vocês verem, tá? Uma linha que corta todas as minhas curvas de nível. Imaginem que ficou reto, tá? Tem que imaginar que ficou reto. E aí vocês vão desenhar um gráfico bem embaixo da sua curva de nível. E esse gráfico, ele vai ter todos os pontos da sua curva de nível. Então, por exemplo, tem uma cota aqui, ó, 100. Eu vou começar fazer exatamente aqui, tá, beleza? Vamos começar aqui, ó, já nos 100 metros. Aí tem a cota do 200 e tem a cota do 300 metros aqui. Beleza. Aqui é a minha linha que eu tracei, que passou todas as curvas de nível, cruzou o 100 aqui, ó. Eu vou lá e rebato a informação 100. Vou lá, ó, rebato a informação, essa aqui é a linha do 200, né? Rebato a informação 200. Passou no 300, rebato a informação no 300. Passou no 300 de novo, rebato a informação no 300. Passou no 200, rebato a informação no 200. Bato a informação no 100. E aí eu brinco de ligue os pontos. Olha que bonitinho, galera. Essa representação, essa isoípsa, tá me representando um morro, no qual aqui a altitude é 300 metros, aqui 200 metros e aqui 100 metros. Obviamente, eu fiz com vocês na mão, né? Se eu tivesse uma régua, equipamento sofisticado, ficaria muito mais claro para vocês perceberem. Mas é isso que eu tô falando, ó. Por todo lugar onde essa linha do 100 está passando, a altitude é 100 metros. Por todo lugar onde essa linha do 200 está passando, a altitude é 200 metros e 300. Algumas afirmações, vamos ver se vocês conseguem me responder se é verdadeiro ou falso. Tendo isso aqui, hein? Esse desenho só de cima. É possível afirmar que a maior altitude desse morro é 300 metros? Não é possível afirmar. Isso é falso. Sabe por quê? Porque
Percebam que o 300 metros, ele está aqui e está aqui. É bem possível que tenha um ponto aqui mais alto no meio desse morro, né? Eu não sei o que acontece nesse meio período. A única coisa que eu sei é que o morro ainda não chegou no 400 metros. Porque se tivesse chegado no 400 metros, eu teria uma outra curva de nível aqui, 400 metros. Mas não chegou, tá? Tem até algumas representações que trazem como se fosse um pontinho, um asterisco, aí coloca aqui, sei lá, 347 metros, por exemplo. E aí eu consigo saber que o ponto mais alto aqui é 347 metros. Mas pode ser que o exercício não te traga isso. Outra coisa, perceba que uma curva de nível, essa técnica, essa isoipsa, a variação ela é sempre constante. A gente vai chamar essa variação entre as diversas curvas de equidistância. Então, a equidistância das curvas de nível. A equidistância nesse caso é de 100 em 100 metros. Se eu quisesse ter uma configuração do relevo um pouco mais fidedigna, um pouco mais realista, eu poderia fazer uma equidistância, sei lá, de 50 metros, de 10 metros, de 5 metros, mas com certeza isso dificultaria bastante a confecção do meu gráfico, tá bom? Porque, ó, pensando, obviamente, deve ser assim, mas pode ser que esse relevo faça isso aqui, ó. Não passou dos 200, né? Porque ele faça isso aqui, ó. Quem me garante que o relevo não é desse jeito? Não sei. Eu só sei que ele é menor que 200 e maior que 100. É que, claro, a gente percebe que sem interferência humana, dificilmente o relevo se comportaria daquela maneira. Então a gente admite que o relevo ele é mais ou menos dessa maneira. Belezinha? Outra coisa que a gente pode perceber. Vocês estão reparando que as curvas elas são muito mais próximas desses lados aqui, ó, 100, 200, 300, e que isso vai refletir numa variação de relevo muito maior. Ou seja, quanto mais próximas forem as curvas de nível, a gente pode falar de maneira geral que mais íngreme fica o nosso terreno. Quanto mais distantes forem as curvas de nível, a gente pode falar que mais plano é o nosso terreno, tá bom? Isso vale para isotermas, para isobáricas, para isopluviométricas. Quanto mais curtinha, quanto menos distante forem as curvas, mais radical, mais intensa a variação do fenômeno, e quanto mais distante, menos intensa a variação. Pensando no caso do relevo, imagina, por exemplo, que vocês querem, sei lá, temos dois rios aqui. Um rio que vem para cá e outro rio que vem para cá. Imagina que eu quero fazer uma hidrelétrica. Seria mais legal fazer uma hidrelétrica nesse rio ou nesse rio? Obviamente, seria no rio A. Professor, por que no rio A? Porque como a variação de altitude ela é muito mais significativa, o rio vai ter muito mais quedas d'água, mais fácil produzir energia. Quando eu falo para vocês do rio B aqui no caso, ele é um rio com menor declividade, então em geral é melhor para navegação, para pesca e por aí vai. A mesma coisa se eu quiser falar de uma agricultura mecanizada. Vale mais a pena fazer na vertente oeste ou na vertente leste? Se você não quiser que seu equipamento caia, porque está muito íngreme, seria mais favorável você colocar o seu trator, a sua máquina, o seu maquinário, na vertente leste, porque o relevo ele é mais plano. Já na vertente oeste, como o relevo tem muita declividade, isso aqui dificulta bastante a agricultura e mecanização. Belezinha, galera? Deu para entender? Fechamos essa aula de cartografia. Não esquece de fazer os exercícios, vai ter resolução aqui ó, também nos próximos vídeos de escala e tal. E é isso aí. Beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!